Irmãos, irmãos e irmãs, nós celebramos hoje este quarto domingo do tempo quaresmal. Significa dizer que nós estamos nos aproximando da grande festa, da festa que responde a todas as nossas questões, da festa que responde às questões mais profundas do nosso ser, que é a festa da Páscoa. E é por isso, por ela ser assim tão grande, por ela nos revelar toda a graça e todo o sentido da nossa vida, da nossa existência, que nós temos 40 dias para bem nos prepararmos para este dia. Então já estamos na quarta semana, começa hoje, né? Significa dizer que o caminho avança e que é importante que a gente comece a perceber que alguma mudança já está para acontecer em nossa vida. Os exercícios quaresmais, na verdade, eles não nos são propostos apenas para que durante esses 40 dias a gente faça alguma coisa diferente. Não é isso. Os 40 dias dos exercícios quaresmais é para que nós assumamos uma postura diferente após a Páscoa. É para que possamos morrer em alguma situação em nossa vida para reviver, para renascer, para ressurgir a partir da Páscoa. E a palavra de Deus hoje nos convida a uma coisa que talvez seja muito difícil para nós, que é a conversão do nosso olhar. Nós, infelizmente, ainda que tenhamos avançado imensamente nas ciências, o nosso olhar ainda é muito limitado. A gente ainda vê muito a superficialidade das coisas. E com isso, a gente revela o quanto nós estamos distante ainda de Deus, o quanto ainda não assumimos em nossa vida a nossa verdadeira identidade que nos fora revelada aqui pela carta de São Paulo aos Efésios, né? Vós agora sois filhos da luz. É na luz que nós podemos bem enxergar as coisas. Se queremos ver as coisas com clareza, logo acendemos a luz. Então nós somos filhos da luz. Por que então não vemos as coisas com clarezas? Então esse tempo da quaresma, e neste quarto domingo da quaresma, nós somos convidados então a se questionar. Por que não vemos com clareza se somos filhos da luz? O que é que ainda é treva na minha vida, no meu olhar? É interessante observar a primeira leitura do livro de Samuel. A gente viu aqui na primeira leitura que o profeta foi até a casa o profeta Samuel foi até a casa de Jessé, né? Casa de Jessé, de Belém. Para fazer o quê? Para escolher um rei. Sabemos toda a história do povo de Israel. Chegou um período que eles queriam ser uma monarquia como os outros povos, né? Tá bom, Deus falou que não, mas eles queriam, igual o menino birrento, né? E Deus, como ele respeita a nossa liberdade, respeitou também a liberdade do povo de Israel. E assim então, Samuel foi escolher o novo rei. E tem uma frase muito interessante nesta leitura, que vai nos ajudar também a avaliarmos o nosso olhar. Nós somos convidados, porque somos filhos da luz, a ter um olhar semelhante ao olhar de Jesus. E a gente às vezes até reza, né, lá no apostolado da oração, né? A gente pede para Jesus que o nosso coração, que Ele que é manso e humilde de coração, faça o quê? Então, Jesus, manso e humilde de coração, como é a resposta? Isso. A gente pede a Jesus que Ele faça do nosso coração semelhante ao dele, né? Semelhante ao dele, capaz de ver além da superficialidade, ver além daquilo que nos é manifestado de maneira imediata. E aí, então, aqui na primeira leitura, no versículo 7, diz assim: mas o Senhor disse-lhe: não olhes para a sua aparência,
Não, desculpa, não é esse versículo. Isso mesmo, é no versículo 7. Vamos lá. Mas o Senhor disse-lhe: não olhes para a sua aparência nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo o critério dos homens. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. O Senhor olha o coração, enquanto os homens veem as aparências. E eu acho que aqui revela muito de nós, né? Porque realmente nós olhamos sempre as aparências. E nós caímos no pecado de julgar tudo pelas aparências. Olha fulano de tal, olha cicrano, olha como ele faz, olha como ela faz. E a gente não se pergunta o porquê, o que é que habita o coração daquela pessoa. Então, penso que essa primeira leitura, logo esse primeiro versículo, acho que é o versículo 7, já nos dá a direção nesse caminho de conversão. Converter o olhar. Nós somos filhos da luz. E como filhos e filhas da luz, nós não podemos só olhar as aparências. Essa não é como diz assim, uma postura de Deus. Né? E não podemos nos esquecer da nossa vocação primeira, que a nossa vocação primeira é ser imagem e semelhança de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, é tão bom dizer, eu sou de Deus, o Espírito de Deus habita em mim, eu não sou do mundo. E aí a gente tem um bocado de frases assim, que vai nos colocar de uma certa maneira diferente dos outros. Entretanto, os nossos comportamentos, a nossa postura, a nossa maneira de se colocar no mundo, não diferencia nada dos outros. Porque nós não fazemos esse esforço de olhar segundo o olhar de Deus. De ir além das aparências. Ficamos sempre nas aparências. E às vezes, a gente faz muitos julgamentos exatamente por conta disso. Então, a gente enxerga, a gente vê, ou a gente enxerga, mas a gente não vê. Né? E é o problema que a gente viu no evangelho de hoje. O evangelho de hoje, os fariseus, tudo sabiam. Eles eram conhecedores da lei. Entretanto, não viram a ação de Deus no meio deles. Por que não viram? Porque a ação de Deus foge desses esquemas que a gente cria. E eu acho até muito engraçado lá na Salomé, e até dei um pouco de risada quando eu proclamava esse evangelho. Porque insistentemente eles repetem a mesma pergunta ao homem que era cego. Quem te curou? Como foi? O homem explica. De novo, o homem explica. De novo, o homem explica. Chama os pais falam. E eles não se convencem de que Jesus era o Messias, que era Deus mesmo no meio deles e que foi ele que curou o homem cego. E a mesma coisa às vezes acontece em nossas vidas. A ação de Deus está ali e a gente não enxerga. É até bom às vezes quando passa que a gente ainda lembra, era Deus ali, eu não percebi. E o pior é que tem gente que mesmo passando tudo isso, não chega nem um momento que cai em si. Então, meus irmãos e irmãs, este quarto domingo da quaresma é esse convite a abrirmos os olhos, a converter o nosso olhar e a olhar de maneira mais profunda as coisas, as situações, as pessoas, nós mesmos. É um convite à conversão do olhar. Nós somos filhos e filhas da luz e devemos viver ou produzir os frutos da luz, que o apóstolo Paulo também ali já diz, né? A verdade, a bondade, a justiça. E aí uma pergunta se impõe, né? Eu vivo verdadeiramente nesta bondade, nesta verdade, nessa justiça? Quais são os meus atos, posições, posturas que traduzem, que deixam transparecer em minha vida essa bondade, essa justiça, essa verdade? Porque se eu sou muito rápido e muito superficial no meu julgamento, eu não sou bom, eu não produzo bondade, eu não produzo justiça,
e eu não estou na verdade. Não nos esqueçamos que estamos caminhando para a Páscoa e que, portanto, é preciso fazer a experiência também da morte e morrer para essa nossa superficialidade e essa nossa rapidez no julgar. Isso a gente precisa superar se queremos verdadeiramente deixar com que a luz de Deus transpareça em nós. Se queremos verdadeiramente viver esse chamado que o Senhor nos fez, de sermos filhos da luz. Nós somos filhos da luz porque nós somos o povo de Deus. Nós somos batizados. É o batismo que nos introduz no corpo de Cristo. E como parte, membro do corpo de Cristo, nós manifestamos a luz. Por que então essa luz não é visível? Se nós estamos inseridos nele, se nós fazemos parte dele, porque nós não nos permitimos nos trabalhar, porque nós verdadeiramente ainda não nos convertemos. E aqui está o tempo propício, aqui está a hora da conversão. O apóstolo fala: levanta tu que dormes. Estamos a dormir ainda? Que sono profundo e pesado é esse que nós estamos tendo? Irmãos e irmãs, é hora de despertar. É hora de levantar. É hora de irradiar a luz de Jesus. Para isso é preciso que nós desenvolvamos ou que nós manifestemos a bondade, a justiça e a verdade. Está aí 3 elementos para a gente avaliar essa semana, se queremos crescer. Na verdade, 4. Primeiro, o nosso olhar, deixar que a luz do Senhor transpareça em nós e iluminados e irradiantes dessa luz, que a gente avalie se nós somos bons, se nós somos justos e se nós prezamos pela verdade. E a bondade, a justiça e a verdade, para nós, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Portanto, se nós verdadeiramente deixamos com que Jesus transpareça em nós, se as nossas ações, podemos dizer que é uma continuação da ação de Jesus. Essa é a nossa missão, continuar o que Jesus iniciou. E aí é sempre a pergunta, né? As pessoas com as quais a gente convive, será que elas, porque a gente não pode falar só de nós mesmos, né? São os outros que vão dizer de nós. Por isso que é realmente exigente. Por isso que realmente é exigente. Né? As pessoas com as quais a gente convive, elas percebem em nós, em nossas ações, em nossas falas, em nossas posturas, a presença de Jesus Cristo. Se não tem nada em nós que remeta a Ele, precisamos realmente mudar. Porque somos chamados a ser a sua semelhança, a sua imagem. Se nada em nós traduz Jesus, aí está complicado. Então agora é o tempo da gente refletir e aprofundar isso. Né? E este 4º domingo que nos convida a deixarmos-nos irradiar pela luz, né? A sermos iluminados por ela, que a gente se permita também, né, converter as nossas ações. Primeiro, tomar consciência delas e, em seguida, mudá-las. É o objetivo da conversão, né? Mudar o sentido das coisas. Né? Então, tomando consciência de que nós, às vezes, não traduzimos muito Jesus Cristo com as nossas ações, as nossas falas, o nosso julgamento, o nosso olhar, que a gente vai mudando. Preciso chegar a Ele, né? Preciso alcançar a Ele. Ou preciso deixar-me ser encontrado por Ele. Né? A não colocar mais barreiras para Ele. E assim a gente vai fazendo com que nos convertamos e com que Jesus seja cada vez mais conhecido. Né? É o nosso testemunho, é a nossa missão. Então aqui o Evangelho de hoje nos faz esse convite. Só um outro elemento que eu acho muito importante aqui antes de concluir do Evangelho de hoje para refletirmos é que
nós temos uma tendência a aquilo que nós não compreendemos, né, acusarmos os outros. E eu vejo que ultimamente tem muito crescido isso, né? Quando uma situação difícil acontece em minha vida, ou na vida do outro, e é uma situação permanente, que não muda, ou que a gente não consegue perceber a mudança em nenhum sentido, a gente começa a dizer, será que por que ele está fazendo isso? Por que ele está passando por isso? Será quem pecou? Será que foi os parentes? Será que foi a mãe? Será que foi o avô? A gente também vai fazendo assim conosco também. E é interessante o evangelho de hoje que os discípulos perguntam a Jesus, mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? A gente também às vezes se coloca essa pergunta quando não compreendemos a situação pela qual nós passamos ou pela qual o outro está a passar. Quem pecou para ele ser assim, para ela ser assada? Né? E aí Jesus nos diz assim, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Né? Deus não condena os filhos pelo pecado dos pais. Deus não nos condena agora pelos pecados dos nossos antepassados. Jesus diz, nem ele, nem os pais dele pecaram, e isso acontece para que as obras de Deus se manifestem neles. Então, às vezes, algumas situações que nós não compreendemos na nossa vida ou na vida do outro, não é porque os antepassados deles pecaram e agora Deus condena aquela pessoa, castiga aquela pessoa. Isso não é verdade. Aquela situação está presente para que a glória de Deus se manifeste nela. E é por isso que nós precisamos ter os olhos abertos. É por isso que nós devemos olhar para além das aparências, como nos fala a primeira leitura. É por isso que nós devemos nos permitir que a luz de Deus ilumine o nosso olhar. Porque naquela situação, Deus vai se manifestar. Aquela situação vai ser uma situação que vai favorecer, né, a bondade, o poder de Deus ser manifestado. Olha como encerra o evangelho de hoje. Né? Jesus diz assim, alguns fariseus vão perguntar a Jesus, alguns fariseus que estavam com aquele homem que tinha sido curado, ouviram o que Jesus disse e perguntaram a ele, porventura, também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus, se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Por quê? Porque eles enxergavam, viam aquela situação e achavam que o cego, que tinha nascido cego, assim o fizera, assim era, porque era um pecador. E várias vezes eles falaram para o cego, você é um pecador, como você quer nos ensinar? E não conseguiam ver que naquela limitação daquele homem, que nascera daquela maneira, era para que Jesus se revelasse. E como eles não podiam ver isso, não viram Deus no meio deles, não aceitaram Jesus, não acolheram Jesus. Talvez, se tivessem uma compreensão de que realmente aquele homem estava ali para a glória de Deus ser manifestada, a partir do momento em que Jesus curou o homem, eles poderiam reconhecer que Jesus era Deus no meio deles. Mas porque tinham essa mentalidade, que também nós ainda hoje temos, não perceberam que Deus havia visitado eles. Então, meus irmãos e irmãs, também converter o nosso olhar sobre essas situações. Não foi fulano não está pagando o pecado nem de A nem de B, como também eu ou você não está pagando o pecado de meu pai ou da minha mãe ou da minha avó ou do meu tataravô. Se eu estou nessa situação ou se ela está naquela situação, talvez seja porque Deus quer se manifestar naquela situação. E que por isso eu preciso abrir os olhos para enxergar. Os fariseus falaram que eles não eram cegos. E por isso o pecado continuou com eles. Porque eles estavam agindo como que cegos. Eles voluntariamente quiseram ser cegos. Jesus ainda falou, se vocês realmente fossem cegos, vocês nem teriam culpa.
Mas como vocês dizem que enxergam, então o pecado continua com vocês. Então, meus irmãos e irmãs, realmente eu acho que é um exercício e talvez uma coisa mais difícil para nós, é converter o nosso olhar. Deixar com que a luz de Deus, que habita em nós, que isso às vezes a gente duvida, mas a luz de Deus está no coração, na vida de cada um de vocês, porque todos nós recebemos o batismo, porque todos nós fomos inseridos no seu corpo, porque todos nós fazemos o corpo de Cristo, então a luz dele habita em nós, porque então não deixamos com que esta luz nos guie. Esse é o tempo, levantai-vos, vós que estão a dormir. É hora de levantar, de despertar. Despertem, vós que estão a dormir. O tempo é agora. Que esta palavra de Deus, que nós acabamos de ouvir, e que a Eucaristia que vamos receber, nos ajude a tirar a venda dos nossos olhos e a enxergar para além das aparências, olhar a profundidade, onde está, às vezes, escondido o bem, a verdade e a justiça. Que a Virgem Maria nos inspire, ela que bem acolheu Jesus Cristo, que ela também nos ajude a bem acolhê-lo em nossa vida. Assim seja. Amém.